O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios com muito prazer Dr. Marcos Vinícius Matos Duarte. Dr. Marcos é advogado, especialista em Direito de Família Nacional e Internacional, doutorando em Ciências Jurídicas, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, presidente da Comissão de Direito da Família da OAB do Ceará, conselheira estadual da OAB do Ceará, palestrante nacional e internacional, professor dos programas de pós-graduação da UVA, Universidade de Vale do Acaraú, presidente da revista jurídica Leis e Letras, é colunista de O Povo e autor do blog Direito e Informação do jornal O Povo Online. Eu convidei aqui o professor para a gente conversar um pouco, professor, sobre essa alienação parental. Eu queria saber, é uma lei nova do 27 de agosto, que é a Lei 12.318, e o que essa lei veio, e qual o objetivo dela, o que ela vai proteger no caso das crianças, né, que têm pais separados e que ou o pai ou a mãe não quer ou fala mal do pai. E qual a punição, primeiramente, mas eu queria que o senhor desse um aspecto geral de como foi que surgiu essa lei e por que essa intervenção assim da Justiça nesse assunto. Muito bem, inicialmente eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui no programa de vocês e principalmente para falar sobre um tema que está aí nos últimos dias na imprensa, nos veículos de comunicação e as pessoas um pouco atordoadas. O que é isso? Alienação parental? Será que é algum parente que ficou louco? Que lei é essa? Como é? Como não é? E eu acho que esse programa tem uma função, além de informativa, educativa. Então, precisamos esclarecer que o que é alienação parental. Na verdade, esse conceito ele vem da psicologia, da psiquiatria, ele não vem do direito. 15, 20 anos atrás, um professor em Nova York começou a perceber certas situações nos conflitos familiares, durante as separações, ele começou a estudar o comportamento de algumas crianças que mudavam em função do comportamento do guardião. A pessoa ficava com a guarda da criança e o outro era um mero visitador, normalmente a mãe, a guardiã, e o pai o visitador, e a criança começava a desenvolver certos comportamentos com relação ao pai, de rejeição, e ele começou a estudar isso e criou essa expressão, alienação parental, exatamente para determinar, para caracterizar esse comportamento da criança ou do adolescente, né, que, induzido por um dos genitores, começa a rejeitar a convivência e a aproximação com o outro genitor. E ele começou a notar uma coisa interessante, que essa campanha, porque esse comportamento, por trás desse comportamento, geralmente tinha uma campanha de denegritória da imagem do outro. A criança sendo usada, às vezes, deliberadamente, às vezes na menor parte dos casos, não muito deliberadamente, a pessoa às vezes não tinha noção muito daquilo que estava fazendo, mas a grande consequência é que a criança passava a rejeitar o pai, né? E principalmente quando esses fenômenos, essas situações passaram a ser acompanhadas de falsas acusações de abuso sexual, que é uma coisa extremamente grave. Então esse psicólogo, esse psiquiatra, esse professor, psiquiatra, Gardner, lá na Universidade de Nova York, começou a estudar isso. E os artigos do professor começaram a ser espalhados no Brasil e se passou a perceber que aquilo era muito comum nos conflitos das varas de família, nos conflitos envolvendo separação, divórcio, disputa de guarda, disputa de visita. Passou-se a perceber que aquilo era os operadores do direito, advogados, juízes, promotores, não percebiam aquilo com facilidade, ou se percebiam, aquilo passava no processo despercebido. Normalmente a guarda no Brasil, e aí é um dado interessante para o nosso telespectador, 92% das guardas de crianças no Brasil são concedidas às mães. Uma cultura, né? Lógico que a mãe tem uma função maternal muito importante e tal, mas hoje o pai também é muito presente, mais do que era
há 20, 30 anos atrás, quando a família tinha aquele formato da mãe cuidar dos filhos e o pai era o provedor, era a pessoa que colocava o sustento dentro de casa, trabalhava e se limitava a isso. Hoje não, a configuração da família mudou muito, né? Nós temos hoje pais muito presentes, pais que cuidam dos filhos, pais que são preocupados com a educação, com o acompanhamento. Isso é uma realidade. Mas aí o ciúme entra muito nisso, porque geralmente quando se separam, por exemplo, se a mulher não encontrar outro companheiro e se o marido encontrar outra companheira, geralmente quando tem filho e que fica na guarda da mãe, a mãe, inclusive tem uma novela das 6 aí, que tem um caso desse, e que a mulher coloca na cabeça do menino, mais ou menos uns 8 para 10 anos, né, de que o pai é um safado, que o pai é isso, que o pai é aquilo, e coloca, entende, o menino realmente contra, né? Ela faz conscientemente, ela sabe que está fazendo aquilo. É isso que acontece, e quando acontecer isso, que tipo de punição e teria essa mãe, e de que forma, como é que você consegue e provar que essa pessoa fez isso? Muito bem, você mencionou uma das principais características da alienação parental, que é a campanha denegritória do guardião contra o não guardião através da criança. Isso é que é alienação. Alienação parental é isso. Alienar no sentido de isolar, de obstruir a convivência, de impedir o contato, né? E deixa a criança perturbada. E deixa a criança perturbada. E você, muito bem, tocou num ponto fundamental. O que acontece durante a separação, durante o divórcio, durante o desfazimento, né? O desmoronamento da família, né? Acontece que, muitas vezes, a pessoa que normalmente é deixada ou é preterida naquele rompimento, ela não trabalha muito bem esse luto da separação, né? Na verdade, todos nós, durante a vida, nós temos perdas, né? Nós temos que nos adaptar com as perdas. Perdemos entes queridos, perdemos pessoas a quem gostamos, às vezes perdemos o emprego, perdemos... A vida não é mais do que perdas e ganhos, né? E algumas pessoas não conseguem digerir muito bem ou não conseguem superar essa questão da separação. Às vezes se sentem preteridas, a autoestima fica muito baixa. Daí, o Jonas, essa interseção hoje muito grande da psicologia, da psiquiatria, das outras ciências com o direito de família. O direito de família hoje é um ramo altamente especializado dentro da ciência jurídica, porque talvez seja aquela área do direito onde mais se tem essa interdisciplinaridade, ou seja, essa necessidade de se ter outras ciências para auxiliar o juiz na solução dos conflitos, dos litígios de família. Então, o psicólogo, o assistente social, o médico psiquiatra na interdição, o neurologista na interdição de uma pessoa, de um menor. Então, são profissionais que auxiliam o juiz e o promotor e o advogado no processo. Então, você mencionou uma coisa extremamente interessante. Essa dificuldade de trabalhar o luto da separação, ela se agrava quando surge uma terceira pessoa, um terceiro, ou quando ela é causada por esse terceiro. Isso. Então, essa campanha acontece. Que acontece muito. Então, assim, eu estou falando da mulher porque, como eu repito, 92% dos casos de guarda de crianças ficam com a mãe. Claro. Então, é muito mais natural que a mãe seja alienadora do que o pai, embora possa muito bem acontecer o contrário. E essa pessoa que a gente chama o companheiro, o namorado, ou a namorada, ou, enfim, a pessoa que vem fazer parte do que a gente chama de família reconstruída ou reconstituída, ela muitas vezes serve como referência para que a mãe desenvolva essa campanha denegritória. E chegue para a criança, por exemplo, e diga: você está vendo? Ele nos deixou por causa dela. Ele nos abandonou, ele nos trocou por causa dela. E a criança, no seu universo, que é diferente do nosso, né? Aquilo gera um impacto tremendo.